Senhores, eu vou deixar na descrição dois links. A íntegra da ação penal 2668, onde poderão ser lidas as 1991 páginas relacionadas ao processo, e o vídeo na íntegra do julgamento da ação penal 2694, que está disponível no canal do YouTube do STF. Dito isto, eu repito o que sempre digo. Eu não tenho o propósito de vender ilusões ou esperanças fantasiosas para os senhores. Os votos do ministro senhor Luiz Fux retrataram uma grande sabedoria e me chamou a atenção quando ele disse que um magistrado deve ter a humildade de reconhecer o próprio erro e inocentar alguém que anteriormente tenha condenado. Porém, eu tenho visto inúmeros nomes da direita dizendo para os senhores que a ida do ministro senhor Luiz Fux para a segunda turma do STF seria praticamente uma garantia da candidatura e reversão da inelegibilidade para 2026 do ex-presidente Bolsonaro. A segunda turma é composta pelos ministros senhores Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Nunes Marques e André Mendonça. E muitos nomes de peso da direita têm dito que as ações que afetam o ex-presidente Bolsonaro seriam transferidas para a segunda turma e, lá estando, teriam 3 votos favoráveis ao ex-presidente e 2 votos contrários, sendo estes últimos dos ministros senhores Gilmar Mendes e Dias Toffoli. Senhores, nada é impossível, mas poucas coisas são prováveis. Mesmo com todas as sanções impostas pelos Estados Unidos ao Brasil, a primeira turma do STF segue com as condenações dos presos políticos do 8 de janeiro e agora abre um precedente, a meu ver, absurdo, ao condenar diversos indivíduos pelo pseudo-crime de desinformação, tipificação inexistente no Código Penal brasileiro. As sanções impostas ao ministro senhor Alexandre de Moraes e tão comemoradas por todos nós da direita, que fim efetivo tem produzido até agora? Senhores, enquanto a direita brasileira não entender onde realmente está o problema, ficará refém de fantasias e sempre esperando um milagre que acontecerá amanhã, mesmo que este amanhã nunca chegue. Basta que se pegue qualquer período da história da humanidade, onde indivíduos liberticidas tenham agido contra o povo, e os senhores encontrarão um mesmo elemento, uma miríade de indivíduos que estão dispostos a obedecer às ordens mais imorais em troca de um quinhão mensal de miséria, ou que escolhem acobertar um regime espúrio na esperança de, um dia, ascenderem dentro deste mesmo regime. Vou repetir para os senhores o que sempre digo. Os ministros do STF, o presidente Lula, prefeitos, governadores, nenhum deles jamais deixou seus respectivos gabinetes para prender ninguém. Logo, como alguns poucos indivíduos conseguem controlar pela força uma população de 220 milhões de brasileiros? Se os senhores conseguirem responder a esta simples pergunta, irão entender onde está o grande problema do Brasil e onde esteve o problema de todos os povos que foram colocados em posição de submissão por indivíduos perversos no passado. Se a estrutura dita legal do Brasil legitima coisas que a maioria da população acha que são erradas, como os senhores ainda têm esperanças que a legalidade vigente vá tornar-se moral, sendo que ela é a grande criadora das imoralidades que vemos diariamente? Trata-se daquele péssimo hábito de se buscar um resultado diferente, porém fazendo sempre as mesmas coisas. E um exemplo de que a moralidade nem sempre caminha ao lado da legalidade é o fato de diversos ministros do STF lucrarem legalmente
com a criação de institutos de pesquisas e palestras, além de seus familiares encabeçarem escritórios de advocacia que têm grandes causas no próprio STF. Recentemente, veio à tona a existência do Instituto Lex, que é comandado pela senhora Viviane Barce de Moraes, esposa do ministro do STF, senhor Alexandre de Moraes. E eu tenho certeza que os senhores acharam isto imoral e ouviram muitos dizendo que o tal instituto trata-se de um meio de ocultação de patrimônio e de se livrar da tributação. Porém, veio a público que o ministro senhor André Mendonça e sua esposa, a senhora Janei Mendonça, encabeçam uma empresa de nome Integre e que a tal empresa é acionista majoritária do Instituto ITER e que entre 2024 e 2025 o tal ITER faturou quase 5 milhões de reais em contratos públicos, onde o ministro senhor André Mendonça seria o palestrante. E ambos os institutos das esposas dos ministros senhores Alexandre de Moraes e André Mendonça operam dentro da legalidade. Porém, eu pergunto, os senhores acham que tais institutos operam de forma moral? E a moralidade vigente no Brasil, que opera na égide da legalidade, torna coisas espúrias em coisas legais. E um exemplo disto é a decisão do STF sobre a nomeação de parentes para cargos políticos. Senhores, em 2008, o STF decidiu que nomear parentes para cargos políticos era nepotismo. 6 meses depois, o mesmo STF decidiu que nomear parentes para cargos políticos não era nepotismo. Em 2013, o município de Tupã, no estado de São Paulo, criou a Lei Municipal Tupã, onde, naquele município, os vereadores decidiram que era errado contratar-se parentes para cargos de secretariado na prefeitura. E agora, em 2025, com votos favoráveis dos ministros senhores Luiz Fux, Cristiano Zanin, André Mendonça, Nunes Marques, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, decide-se por maioria que não é nepotismo, por exemplo, um governador nomear a esposa para o Tribunal de Contas do estado que ele governa. E, senhores, este é um canal de direita que defende o liberalismo austríaco. Porém, eu tenho o dever moral de dizer para os senhores que o único ministro, até agora, que votou contra a nomeação de parentes para cargos políticos foi o ministro senhor Flávio Dino. E são palavras do ministro senhor Flávio Dino, abre aspas, a nomeação de parentes não funciona na iniciativa privada e só acontece na administração pública, fecha aspas. E eu concordo com as palavras do ministro senhor Flávio Dino, mesmo que ideologicamente eu discorde de tudo o que ele acha ser ideal. E o que este caso nos mostra, senhores? Nos mostra que nós devemos defender uma ideia, um modelo que consideramos ideal para a sociedade e que não devemos defender ou criticar nenhum indivíduo simplesmente porque ele está aparentemente do nosso lado ou contra nós. E a grande questão é a seguinte: como os senhores que se dizem de direita conseguem identificar se as ações de um indivíduo realmente estão de acordo com as ideologias liberal e conservadora? Esta é mais uma questão que eu deixo para os senhores refletirem. E, por fim, eis que temos mais uma conquista para o povo brasileiro festejar. Nós, pagadores de impostos, ganhamos o direito de pagar 47 milhões de reais de aluguel por 79 SUVs de luxo para o Senado brasileiro. Os senhores irão pagar 47 milhões de reais pelo aluguel de 79 carros do modelo Equinox Active Turbo, para que os senadores tenham segurança institucional, seja lá o que isto quer dizer. E a mente dos senhores está tão acostumada com os absurdos
que eu creio que o questionamento que lhes veio na mente foi o do porquê, em vez de alugar os veículos, o Senado não compra os veículos, o que sairia mais barato. Mas o questionamento correto seria o seguinte: por que nós, uma população que vive contando centavos, devemos ser obrigados a custear carros de luxo para os senadores e para os outros poderes? E aqui, senhores, está uma boa prova de que as mentes de boa parte da população brasileira estão tão contaminadas com a submissão ao Estado, ignoram tanto os conceitos jurídicos básicos, que não percebem que o nosso positivismo jurídico não tem nada de acordado entre o povo e o Estado. Não percebe que o Estado é simplesmente uma ferramenta de coerção e compulsão para que meia dúzia de indivíduos possam tomar o fruto do nosso trabalho para que vivam no luxo e com privilégios. Se nós temos uma legalidade que legitima este tipo de coisa, que torna normal o absurdo ante uma população inerte, como podemos esperar algum tipo de real justiça oriunda do Estado? E quem garante o poder que poucos indivíduos têm para que possam tomar o nosso patrimônio? São algumas questões que, se os senhores conseguirem responder, entenderão qual é o cerne dos problemas que o Brasil tem. Bem, eu agradeço aos senhores por terem assistido a este vídeo. Desejo a todos um excelente final de semana. Que Deus nos dê sabedoria. Muito obrigado.